Estamos de volta com as últimas informações do Fluminense no mercado de transferências. Temos novidades mais cedo, já trouxemos aqui com exclusividade o interesse e o início das negociações entre Fluminense e Mamelodi pelo meio-atacante Lucas Ribeiro. E agora já tem proposta e eu vou atualizar para vocês também a situação do Vitinho, do Inestrosa e também em relação aos jogadores lesionados que podem ficar fora do jogo contra o Internacional no Beira-Rio nesta quarta-feira. Vem comigo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal do Lessa se você não está inscrito, por favor, não deixe de fazer isso porque contribui demais aqui pra gente. Vamos lá. Primeiro, vou atualizar a situação do Lucas Ribeiro, que a informação que eu trouxe mais cedo, que o Fluminense abriu conversas, abriu as negociações com o Mamelodi para tentar contratar esse jogador de 26 anos. Já trouxemos aqui muitas informações em relação a ele. Se você não assistiu ainda ao vídeo anterior, dá uma conferida lá depois, porque falamos sobre os números do Lucas e depois eu fui buscar ali informações para saber se ele, ao longo da carreira, já teve alguma transferência. E observando aqui, pelo menos no site Transfermarkt, que dá uma ideia, obviamente não reflete 100% a realidade, é sempre bom a gente deixar isso bem claro, mas dá uma ideia ali e não há registro de transferências pagas pelo Lucas Ribeiro ao longo da carreira dele, ou seja, se ele acertar com o Fluminense, se o Mamelodi aceitar a proposta do Fluminense, vai ser a primeira vez que um clube vai pagar para contratá-lo. E isso, claro, é reflexo das 2 temporadas que ele teve no Mamelodi até agora. Eu não vou colocar novamente aqui todos os números, mas só o resumo, né? A gente falou aqui mais cedo, 2023, 2024, 33 jogos, 15 gols e 7 assistências. Nesta última temporada, 50 jogos, 21 gols e 13 assistências. São os números do Lucas Ribeiro, que se destacou também na Copa do Mundo, jogou bem contra o Fluminense, fez gol, deu assistência contra o Borussia Dortmund. Enfim, é um jogador que chamou a atenção do Fluminense depois dessa competição. E como está a situação agora? O Fluminense enviou uma proposta oficial ao Mamelodi. Os amigos do GE publicaram essa informação mais cedo. Foi uma proposta enviada nesta tarde para o Mamelodi e até para entender se o clube tem o interesse de negociar o jogador pelos valores ofertados pelo Fluminense. E aí vai depender deles agora o avanço da negociação. O Fluminense aguarda uma resposta do clube sul-africano para avançar e tentar fechar com o jogador. Então a negociação neste momento está nesse pé. Então o Fluminense aguarda esse retorno para avançar. Mais cedo o Farpost, que é um site lá da África do Sul, que, enfim, faz a cobertura dos clubes locais, informou que o Lucas Ribeiro deixou a concentração do clube durante a pré-temporada, eles estão em pré-temporada, para justamente dar sequência a conversas e negociações. E isso deu a entender que já estaria, ele já teria uma situação avançada com outro clube. Em relação ao Fluminense, por enquanto, essa situação não está tão bem encaminhada assim. Mas há interesse de outras equipes também na contratação do Lucas Ribeiro. Não sei se se ele já tem propostas oficiais além do Fluminense. Esse nível de detalhe eu não tenho. Mas enfim, é mais um sinal de que realmente ele pode deixar o Mamelodi, a diretoria deles está disposta a negociar, então a tendência é de que a negociação, as conversas avancem muito em breve, aí nesses próximos dias. Talvez eles façam uma contraproposta e aí o Fluminense vai ter que ver se conseguirá chegar nos valores que eles vão solicitar. Tá? Por enquanto, é isso que dá pra gente falar de Lucas Ribeiro, mais um alvo do Fluminense no mercado de transferências. Em relação a Vitinho, também no vídeo anterior eu trouxe aqui a informação que foi publicada que foi apurada pela nossa equipe do Jornada Capital 1902 em relação à situação do Vitinho, é que além da proposta do Fluminense, ele tem mais 2 propostas, uma da Arábia Saudita e outra de um clube brasileiro. Na verdade, a gente não sabia se era de um clube brasileiro, já publicou essa atualização informando que há um outro clube brasileiro na disputa e essa proposta da Arábia Saudita que é muito alta. E aí a resposta que eu recebi em relação a isso é o seguinte: se ele vier para o Fluminense é porque ele está vindo pelo projeto, enfim, por tudo que o Fluminense está oferecendo a ele, pela conversa que o Renato Gaúcho provavelmente já tenha tido com ele, e não por dinheiro. Porque essa proposta da Arábia Saudita não tem como igualar, muito menos superar.
São valores bem superiores ao que o Fluminense ofereceu, então essa decisão está nas mãos do jogador. Depende dele aceitar a oferta do Fluminense ou não, e decidir entre o Fluminense e esse outro clube brasileiro que não sabemos ainda qual é, que também está nessa busca pela contratação do Vitinho. Basicamente é isso. Se ele quiser continuar ganhando muita grana, como ele já está ganhando na Arábia Saudita, ele vai permanecer por lá. Se ele quiser vir para uma liga mais competitiva, abraçar o projeto e aceitar esse desafio de jogar no Fluminense ou em outro clube por aqui, ele vai ter que abrir mão de dinheiro. Não tem muita saída, ele não está com contrato, está livre no mercado, então basicamente depende dele e do staff dele aceitar o que o Fluminense ofereceu para que depois disso ele definitivamente possa chegar e assinar contrato. O Fluminense aguarda, está na espera, está na aguardo, já fez a proposta que queria fazer, já chegou ali talvez, não sei se no seu limite, mas enfim, ofereceu um contrato que está dentro daquilo que o clube acha justo para o jogador, e aí agora a decisão realmente depende do atleta. Em relação à Inestrosa, a gente está nessa expectativa por um avanço ou não desse negócio. A atualização que eu tenho até agora, pelo menos até agora, é que não avançou porque o Fluminense a princípio não queria incluir o Serna nesse negócio. E aí fez uma proposta para tentar reduzir os valores. Eles estão pedindo 8 milhões de euros. E desde então não houve avanço, nem com o Fluminense, nem com o Botafogo, que é outro clube que também chegou a fazer uma proposta de 5 milhões de euros ao Atlético Nacional. Então, não dá para dizer que as negociações estão encerradas, pelo menos não foi essa a resposta que eu tive. Elas meio que deu uma esfriada, tá paralisado, aguardando o movimento de um lado ou de outro. Talvez o Fluminense mudar de ideia, aceitar incluir o Serna ou aceitar pagar mais, porque acho improvável que o Atlético Nacional vá reduzir o valor por ele, até porque conta com o jogador para a disputa da Copa Libertadores. Né? É o atleta que vem se destacando, muito importante, é uma referência que o Atlético Nacional tem nesta temporada, e eles não vão se desfazer do Inestrosa se não for por uma proposta que realmente atenda àquilo que eles estão pedindo pelo atleta e também acreditam que é o valor do jogador no mercado atualmente. Qualquer novidade eu vou trazer aqui para vocês, mas enfim, é o balanço dessas negociações que estão em andamento, mais lento, mais devagar, mais avançado, com um com o outro, mas são os negócios que o Fluminense tem neste momento em andamento no mercado de transferências. Agora, surgiu uma outra informação publicada pela ESPN, matéria assinada aqui pelo meu amigo Rafael Marques, amigos, né? Rafael Marques e o Thiago do Amaral, dizendo o seguinte: o Fluminense está no mercado buscando um centroavante e a intenção é trazer um jogador que atua no exterior. O Fluminense está monitorando o mercado do exterior em busca de alguma oportunidade de mercado. A prioridade nesse momento seria um atleta que esteja em final de contrato, o que facilitaria em uma negociação com investimentos mais baixos. Tá? Então isso mostra o quê? Se realmente for nesse caminho, é que o Fluminense não vai investir alto nesta janela de transferências. Se a busca por um centroavante passa por um jogador em fim de contrato, ou que esteja livre, ou que esteja disposto a reduzir os valores numa possível transferência, isso mostra que realmente o Fluminense não vai investir pesado nesta janela de transferências. Então é algo que a gente tem que ter em mente até em relação à questão das expectativas, de trazer um grande nome, um reforço de peso para substituir o Ares. À medida que o tempo vai passando e os nomes vão surgindo, a tendência, o caminho, na verdade, aponta para outro lado. O Fluminense vai buscar soluções, contratações que possam atender ao que o Renato quer neste momento, sem ter que desembolsar uma grande quantia por agora. Por quê? Não tem grana, não tem dinheiro, o dinheiro está comprometido, dívidas, isso aí é um nível de detalhe que eu não tenho para passar para vocês aqui agora, perdão. Aí a diretoria teria que se manifestar em algum momento, mas essa é a sensação que eu tenho a partir das movimentações de mercado do Fluminense até aqui. Para a gente fechar aqui, notícia em relação a dois jogadores importantes, porque são dois jogadores na mesma posição, pensando no jogo de quarta-feira. René e Fuentes, que não foram para o banco de reservas contra o São Paulo. E aí meio que pegou todo mundo de surpresa. Mas por quê? O René teve um problema no calcanho esquerdo. Uma lesão parecida com a que o Thiago Silva sofreu no ano passado, que tirou ele de um tempo ali de combate, uma lesão chata que gera muita dor,
mas num grau mais leve. Então o René vem fazendo um tratamento intensivo e a ideia, a expectativa é de que ele esteja liberado para o jogo de quarta-feira. A expectativa pelo menos é essa, tá? Mas ainda não tem como garantir, só vai dar para ter certeza após o treino de amanhã. E o Fuentes vem treinando normalmente, ele sentiu dores musculares após o jogo contra o Palmeiras, por isso também foi preservado esse jogo contra o São Paulo. Ele tinha até condições de ir para a partida, de ir para o banco, mas a comissão técnica entendeu que era melhor não forçar para tê-lo 100% para o jogo de quarta-feira, porque se o René não tiver condições, né, o ideal é que o Fuentes jogue, o Fuentes tem que jogar. Então o Fluminense preferiu preservá-lo para não correr o risco de novamente não ter os dois à disposição para o jogo de quarta-feira, tá? Então a gente vai ter que esperar o treino de amanhã, a definição do time e também dessas situações, mas se o Fluminense não tiver René, tudo indica que terá pelo menos Fuentes normalmente para encarar o Internacional. Fechou, pessoal? A gente volta, assim que possível, com mais notícias. Amanhã, bem cedinho, partindo para Porto Alegre para mais essa cobertura, acompanhando o Fluminense lado a lado nessas oitavas de final de Copa do Brasil. E você vai ficar por dentro de tudo aqui no canal do Lessa. Seu comentário, deixa aí o seu like e se inscreva aqui no canal. Tamo junto, valeu!